Daqui a pouco. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16. A superioridade da palavra de Deus. Puxa, que título, hein? O que é superioridade? Superioridade, o que é isso? Você não sabe, não? É aquilo que é superior, maior. A palavra de Deus é maior que tudo nesse mundo. A palavra de Deus é superior a tudo. É superior às dificuldades, aos problemas, é superior às influências, às amizades, é superior à arrogância, é superior à corrupção, é superior a qualquer ameaça de homens, de demônios. A palavra de Deus é superior. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhos oculares da sua majestade. Que maravilha. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo segundo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. O que é testemunha ocular? O que é uma testemunha ocular? É aquela que presenciou o fato. Amém? Que viu. Não foi ninguém que contou. Não. E fábula quer dizer ilustração. Enfeitar. É o que acontece na maioria das pregações no mundo inteiro. O pregador ou o orador, ele aprende técnicas para enfeitar, para ilustrar de maneira que as pessoas achem bonito, mas que às vezes são fábulas vazias e não trazem resultados. E o apóstolo diz: nós não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo através de fábulas engenhosamente inventadas, ou seja, nós não temos a necessidade de enfeitar o pavão. Nós mostramos a palavra do jeito que ela é, com a sua eficácia. Eu digo aos bispos, não é preciso inventar. Na obra não. Não inventem. Apresentem só aquilo que Deus deu, é suficiente para mudar a vida das pessoas, para salvá-las, para restaurá-las, prosperá-las, para encher a igreja. Tem pastor que dá nó até em pingo d'água para ver se enche a igreja e não consegue encher. Quem já percebeu isso? O sujeito se esguela na televisão, no rádio, dá cambalhota, cai, rola no chão, sobe na parede, anda no teto. E continua vazia. Por quê? Porque são fábulas. E fica ilustrando. Ele quer receber troféus, medalhas. O senhor é o homem que prega mais bonito. Ele, que bom. Isso não adianta nada, não. O que adianta é falar a verdade, porque ela é que cura e que liberta. Então, o apóstolo diz: o Jesus que vos demos a conhecer, ele foi apresentado com simplicidade, com poder, com eficácia, mas não segundo fábulas engenhosamente inventadas. Porque nós fomos testemunhas oculares, ou seja, o que nós estamos dando a vocês, ele estava dizendo, o apóstolo Pedro,
nós vimos, o que eu falo para vocês é o que eu vi, ele diz. E eu posso dizer isso também. Eu não falo para vocês o que eu ouvi, o que me ensinaram, não. Eu só falo para vocês e dou a vocês o que eu recebo do meu Deus. E quando eu digo que ele faz, porque eu já vi ele fazendo, eu só falo que ele faz aquilo que eu vi ele fazer. Eu já vi ele fazer coisas que eu ainda não disse a vocês, mas eu ainda vou dizer. Muito mais do que eu já disse até hoje, eu já vi ele fazendo. Coisas extraordinárias. À medida em que ele me libera para falar, eu vou falando. Esse é o evangelho que nós pregamos. É o evangelho sem fábulas. É o evangelho sem resenha. É o evangelho sem ilustrações. Não foi aprendido em escola, não. Tem gente que quando começa a frequentar uma igreja quer logo fazer um curso de teologia. Que aí fica fácil, né? Aí você dá exemplos, você aprende lá. É a melhor coisa. Por exemplo, eu poderia muito bem, não tem nada de errado nisso, pelo contrário, abrir a Bíblia e dizer, gente, hoje eu vou ler aqui a cura da mulher hemorrágica que sofria há 12 anos, é isso? Mas tem tanta gente que foi curada aqui de hemorragia esses dias, eu prefiro falar desses dias. Eu poderia abrir a Bíblia e falar do cego de Jericó, mas agora há pouco um homem de 71 anos falou, não enxergava, eu estou enxergando, então eu prefiro falar dele. Você está entendendo? Eu não preciso ilustrar, eu sou testemunha ocular do poder de Deus nessa terra. Eu vejo Deus fazer, e é isso que eu passo a vocês, é isso que o apóstolo Pedro falou. Ele disse, não vos dei a conhecer, deixa eu ser bem direto, um evangelho garapa, não, mas um evangelho de poder eficaz. Porque eu vi Jesus fazer, eu vi Jesus de perto, ele estava dizendo. Então esse é o evangelho. Diz assim, fomos testemunhas oculares da sua o quê? O que é isso? Majestade. Ele chamou Jesus de quê? De príncipe? De rei. O ladrão na cruz também reconheceu isso. Por isso que eu digo para você, o Pedro, o apóstolo, está dizendo que foi testemunho ocular. Escuta aqui, filhinho, por favor. Fala para ele escutar, presta atenção aqui. Testemunha ocular do poder de Deus. E eu e você temos sido também. Hoje mesmo você pode sair lá fora e dizer, eu vi isso, vi aquilo outro. Não é verdade? Testemunhas oculares. Mas o ladrão, ele chamou Jesus de rei, de sua majestade. Quando Jesus estava ensanguentado, a coroa não era de brilhante, era de quê? De espinho. Hein? Quando Jesus estava implorando por um gole de água, estava gemendo de dores, o ladrão chamou Jesus de sua majestade, chamou de rei. Quando ele disse, lembra de mim quando vieres no teu reino, ele estava dizendo, alguma coisa me diz que esse homem ensanguentado, esse homem judiado, com coroa de espinhos, este homem maltratado, tem um reino. Normalmente, a cura de um paralítico diz isso. A cura de um leproso, de um diabético, de um aidético, de um canceroso. A restauração e prosperidade de um miserável diz isso. A libertação do drogado. Mas o que o ladrão viu
foi um homem ensanguentado, aparentemente derrotado, mas ele o chamou de Sua Majestade. Eu fico pensando, o que eu e você, os que nos assistem, no Brasil e no mundo, precisam para reconhecer que Jesus é Rei? Pedro reconheceu. Ele está confessando ali, mas ele viu, ele confessa que viu. Ele disse que foi testemunha ocular, olha lá, de que Jesus era Rei. A tradução é: vendo as obras, os feitos, as realizações, eu concluí que se tratava de um rei. Mas o ladrão não viu nada disso. Mas eu e você temos visto. O que eu e vocês temos visto é suficiente para que venhamos confessar que o Deus a quem servimos é o Deus sempre eterno, é o Deus da eternidade. Amém? Então, renda-se a Ele. Você que me assiste, você que persegue a obra, arrependa-se. Recolha-se a sua insignificância e reconheça que trata-se do poder de Deus, não é poder de homem. E confesse o Senhor como seu Deus. Continuando, diz assim: pois ele recebeu da parte de Deus, Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Deus falando. E Pedro ouviu isso. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética temos assim tanto mais confirmada a palavra profética. E fazeis bem em entendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Olha o que é a palavra de Deus, ó. Até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém da particular elucidação. Nenhuma profecia da Bíblia provém de uma particular elucidação. O que é elucidação? O que é elucidar? Você sabe? É explicar. Elucidar quer dizer explicar, esclarecer. E você que frequenta essa obra, que ouve a mensagem, a palavra aqui é bem elucidada, não é verdade? É bem explicada, sim ou não? Mas essa elucidação não é particularidade do Valdemiro, não. Isso é coisa de Deus, é isso que está dizendo. A profecia, ela não vem da carne, é isso que quer dizer. De particular elucidação, explicação de homem. Homem não consegue explicar a Escritura, não. Só se Deus der interpretação. Então, você aprende a amar, a confiar, a servir, a esperar nele, a descansar nele, porque quem te ensina a palavra é o próprio Deus, é o Espírito do Senhor. Amém? Continua, por favor. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto,
homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Amém, gente? O capítulo 2, por favor. Os falsos mestres, seu caráter, olha lá, obras e justo castigo. Assim como no meio do povo surgiram falsos mestres, ou falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Olha lá. Até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Dissimuladamente. O que é isso? O que é dissimular? Hã? Dissimular é ser falso, ser mentiroso, ser hipócrita. Dissimular é mentir, é enganar. Então, dissimuladamente, esses falsos mestres, é só você ver o tempo de carreira deles. Eles aparecem como um furacão, quem já percebeu? E alguns vão atrás deles. Isso é em todo lugar. Isso é aqui, é em Angola, é em Moçambique, é na América, é em todo lugar. Eles aparecem como um furacão. Daqui a pouco, cadê eles? Já conseguiram o que queriam? Porque eles fazem isso por sorte da ganância. E logo se vão. E não querem nem saber das pessoas. Então, eles são dissimulados, são falsos, são mentirosos. Eles não têm fruto. Não. Quando eles falam, pode até falar com fábulas, que as fábulas, elas enfeitam a palavra, a mensagem, mas não conseguem tocar a alma. Hoje é comum você ligar uma televisão, ou um rádio, ou na internet ouvir mensagens cheias de fábulas, de ilustrações. E são bonitas. Quando acabam de pregar, você continua vazio. Mas quando a palavra é simples, mas tem o poder, a unção do Senhor, ela toca o seu coração, a sua alma, ela muda a sua vida. Olha o que o apóstolo falou, que a palavra é, é uma candeia. Você sabe o que é candeia? Quem sabe o que é candeia? O que é, filhinho? Você do cabelo arrepiado, o que é candeia? Você não sabe não, rapaz. Você é da cidade grande, rapaz. Você é de onde? Mas é cidade grande ou é que... Você é que nem Valdemir, assim, da roça? Você tem cara de Mauricinho, rapaz. Você não o que é candeia? Não é candeeiro, não. Candeeiro é uma coisa, candeia é outra coisa. Candeeiro é onde põe a candeia, orelha. Candeia é lamparina, é luz. Com querosene. Com óleo diesel. Com azeite. Põe um pavio lá na roça. É um breu danado. Quando se acende a candeia, ilumina tudo. Olha de que o apóstolo chama a palavra de Deus. A verdadeira palavra. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética e fazeis bem atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso. O que é tenebroso? Ele conhece candeia, você viu? Você é irmão dele? Você não tem o cabelinho arrepiado? Isso não é de nascença, não? Você já nasceu com o cabelinho assim? Eles estão rindo os dois.
Vocês parecem são gêmeos, rapaz. O cabelo de um, pichain do outro. Ó, brincadeira, hein, filhinhos? Então, a lamparina, a luz, lá na roça é um alívio danado quando acende. Minha mãe falava, filho, já deu 6 horas. Começa a botar querosene nas candeias. Aí tem uma tampa assim que sai com o pavio. Tem um pavio, o pavio vai sugando o combustível, entendeu? O fogo vai puxando. Assim é a palavra de Deus. Você chegou com a vida tenebrosa aqui, ou seja, na escuridão. E o mundo vive assim. A palavra de Deus entra como candeia neste mundo tenebroso. Brilhando. Viva segundo a palavra de Deus que você vai brilhar. Amém? Olha lá. Assim é a palavra de Deus, sem fábulas. Né? Eu tenho orientado os bispos. É que alguns gostam de inventar um pouco, de acrescentar, né? Aí ficam inventando. A pessoa chega e eles querem explicar o inexplicável. Apresenta o problema, aí começam a rodear. Tem uns que até fazem planos. Eu já ouvi pastor dizer, líder dizer, que a orientação dele era de maneira que segurasse a pessoa na igreja. Você deve ter ouvido falar isso aí. Uma vez um pastor falou, você tem que mandar o povo fazer uma corrente de tantos anos. E segurar o povo. Aí você fala isso, fala aquilo. Eu não posso fazer isso. Eu não. Então, eu glorifico a Deus. Você vem nas minhas reuniões, não é para cumprir corrente, você vem porque funciona mais ou menos como o pão de cada dia. É verdade ou não é? Da hora do almoço, a barriguinha começa a roncar, não é? Se você não bater um arrozinho com feijão, um bifinho, uma batatinha, o negócio fica feio. Da hora do jantar, a mesma coisa. Então, vai chegando a hora, você fala, estou doido para escutar aquela palavra que vai me abençoar. Não é preciso fábulas. Não, é a palavra verdadeira, simples, alimenta e traz de volta. Vê se eu preciso ficar inventando. O dia que vocês pararem de inventar, o ministério de vocês vai fluir. O dia que parar de inventar, vai fluir. Prega a palavra. Você pensa, eu fico dando nó em pingo d'água. Não. Eu não vou inventar, eu vou pregar a palavra. E Deus se encarrega do resto. Amém? Até porque eu posso usar minhas habilidades e conseguir trazer um ou outro. Mas eles vão embora. Não voltam mais. Agora, aqueles que o Senhor trouxer, ficarão. O que Deus traz, fica. O que o Senhor trouxer, com certeza vai ficar. Vai experimentar. Ainda vai bater no peito e dizer, como eu tenho ouvido, eu tenho testemunhado aqui, muitos dizerem, daqui eu não saio mais. Ou seja, dessa obra, não é verdade? Tem negócio de que eu não vou segurar ninguém. Eu não. Vê se eu fico botando regras na igreja. Não assista tal programa, não veja isso. Tem um monte de pastor que fica desesperado. Assista só o nosso programa. Ele fica com medo do povo assistir o meu. Eu já mando assistir o seu, pastor. Assistir o meu e o seu. E tacar na balancinha. Tá? Assiste o meu e o dos outros. E aí você faz o seu julgamento. Você avalia. Entendeu? O seu juízo. Deus te fez inteligente. É ou não é? Agora eu já vi pelo amor de Deus, só assiste o meu. É a mesma coisa que dizer, se você vê o dos outros, você não vê o meu mais. Sabia?
É medo, ciúmes. Eu já cansei de ver isso. Tem uns que faz até jejum de televisão para o povo. Durante um mês você vai ver só o nosso programa. Eu não. Veja o que você quiser. Eu estou pregando o evangelho. Eu confio no evangelho que eu estou pregando. Veja o que você quiser. E você vai ver aonde tem frutos de Deus e onde não tem. Amém? É desse jeito. Desse jeito.